Na Igreja Síria Ortodoxa, nós iniciamos a Quaresma justamente na segunda-feira do perdão, pedindo a Deus, em oração e penitência, pela nossa própria conversão e também pela conversão do mundo inteiro. Eu gostaria de começar meditando com você o livro de Mateus, capítulo 6, versículos 16 e seguinte, que diz assim, que no momento que Jesus referia a seus apóstolos e aqueles que estavam à sua volta, Jesus dizia que quando jejuarem não mostram uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu, porém, lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, Jesus nos aconselha, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que vocês está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em segredo, e seu Pai que vem em segredo o recompensará. Em seguida, vem toda uma instrução de Jesus em relação à recompensa. E ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essas são para nós palavras do Cristo, do Senhor. Nesse período em que nós estamos vivendo e começando a Quaresma, nós percebemos muito que esse mundo, a cada dia mais, está se secularizando. As pessoas se esvaziando de Deus, não buscando mais uma vida de prática da oração, de penitência, uma forma que os povos, desde os primórdios, faziam para que eles pudessem entrar em contato com o sagrado. Desde as religiões mais primitivas da face da terra, todo aquele momento de contato com o sagrado era necessário um tempo de preparação, um tempo de penitência, um tempo de purificação pessoal, para que o ser humano, seja qual for a religião a qual ele pertencia, pudesse entrar num tempo diferente, num tempo preparado justamente para que ele pudesse fazer a experiência com o sagrado. Desde as mais tenras religiões, no sentido, desde os aborígenes da Austrália, que o próprio Durkheim pesquisou seriamente nas suas teses, desde as origens da nossa religião judaica, e dos princípios do cristianismo, nós vemos que o ser humano, ele vem se preparando para que ele possa ter uma experiência consagrada. Então, Quaresma para nós é um tempo de preparação, é um tempo em que nós nos despimos daquilo que muitas vezes nos distancia de Deus e nos preparemos para que possamos senti-lo e vivê-lo de uma forma mais plena em nossa vida. Então, nós iniciamos esse tempo de Quaresma na nossa igreja como o terceiro tempo dentro do campo do tempo litúrgico nosso. É um tempo de preparação que começa na segunda-feira do perdão e vai se estendendo durante as 4 semanas, e nós chegamos até a Semana Santa com 7 dias a mais de vivência espiritual ali, de penitência, de meditação na palavra, para que a gente possa fazer as mortificações necessárias e para que nós possamos viver não só esse tempo, sentir as consequências que o nosso próprio pecado, o pecado da humanidade trouxe
na nossa história, mas entender que Deus enviou na plenitude dos tempos o seu Filho amado para que ele pudesse assumir o peso do nosso pecado e pudesse nos libertar de toda a escravidão de Satanás. Uma vez que a nossa raça humana estava subjugada pelo pecado de Satanás, pela malícia de Satanás, nós, pela graça divina, pela graça do perdão, que é uma gratuidade que Deus nos deu, nos livrou da condenação eterna, através da morte de Jesus e da morte de Jesus na cruz. Então, esse tempo, eu convido você a se preparar. Preparar-se através da oração e do jejum. É isso que a igreja nos pede, que nós façamos esses momentos de penitência, de jejum. Que nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e buscarmos aquilo que muitas vezes tem nos atrapalhado na nossa vivência pessoal, na nossa vivência, nos nossos interrelacionamentos pessoais, e tem, de certa forma, contra-testemunhado aquilo que nós muitas vezes pregamos como cristãos. Então esse tempo exige de nós isso, um momento de purificação. Só vamos buscar a purificação verdadeiramente quando nos colocarmos em jejum e penitência, em jejum e oração. Porque o jejum, juntamente com a oração, faz com que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor. É importante nós lembrarmos que desde o Antigo Testamento o jejum marcou a história do povo de Israel. Moisés, durante 40 dias, ele jejuou, 40 dias e 40 noites. Moisés é a prefiguração de Jesus no Novo Testamento. Mas antes da sua missão, de poder libertar aquele povo que caminharia com ele, e não foi fácil conduzir aquele povo, durante 40 anos, Deus o preparou a partir da oração e do jejum. Depois, em seguida, nós vemos o profeta Elias. Elias, na verdade, para vencer os seus inimigos, para entrar definitivamente na terra santa, na nova Canaã, na Canaã, ele teve que se preparar. E também se preparou em oração durante 40 dias de sacrifício. O sacrifício nada mais faz do que nos dar uma grande certeza de que Deus está conosco, mas também um autodomínio, um domínio pessoal. E Jesus, no Novo Testamento, antes de começar o seu ministério, em forma de preparação para aqueles 3 anos que o Senhor havia preparado, de missão, de pregação, de libertação, de levar a boa nova às pessoas, Jesus também faz o jejum na quaresma, 40 dias de deserto. Os apóstolos também são convidados a fazer o jejum. Em determinado momento na Bíblia, no Novo Testamento, os fariseus questionam por que os discípulos de Jesus não jejuam. E Jesus diz que não pode jejuar enquanto o noivo está com eles, mas chegaria o momento em que eles também jejuariam. No Ato dos Apóstolos, desde o início, nós percebemos já a prática do jejum acompanhado da oração. Os discípulos jejuam, os discípulos que naquele momento passavam dificuldades porque eram perseguidos duramente pelo exército romano, mortos por causa de Cristo, porque o cristianismo naquela época era considerado uma seita, uma falsa religião. E aqueles homens, ao se converterem, ao buscarem um batismo da penitência, da conversão, assumiam plenamente a vontade de viver
santidade em Cristo, na purificação, mas também ao mesmo tempo sabendo que a perseguição era ferrenta, que também seriam mortos, poderiam ser mortos por causa de Cristo. Então o jejum acompanha toda a história nossa do cristianismo. Os nossos primeiros pais jejuaram, os nossos padres nos desertos jejuaram. E nós temos a grande ordem da igreja de que nós também façamos a oração. A igreja nos pedia 40 dias de oração, em penitência, em abstinência de alimentos de carne e todos os seus derivados. Hoje a igreja mais bondosamente nos pede que façamos jejuns nas quartas-feiras e também na segunda-feira, na sexta-feira. Nas quarta-feiras, porque foi na quarta-feira que Judas traiu Jesus. E foi também na sexta-feira que Jesus sofreu todos os escárnios da paixão, do escândalo da paixão e da morte. E é o momento que nós unimos o nosso sentimento ao sentimento de Jesus. Tempo de mortificação é a quaresma. Renúncia e sacrifício. O que nós precisamos nos desfazer de nós nesse período e que nos atrapalha e que de certa forma é como se fosse um empecilho, um obstáculo para que a ação de Deus, a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com Jesus possa de fato acontecer na minha vida. O que eu preciso fazer? Qual é o meu sacrifício? Quais são as minhas abstinências? O que eu preciso fazer para que eu possa, de fato, ter essa mudança interior? Então nós precisamos, nesse período de quaresma, buscar trabalhar, primeiramente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo, ver as pessoas e a nossa maneira também de agir. Esses três verbos, pensar, ver e agir, nos acompanham. É preciso que nós façamos momentos de reflexão, momentos de meditação, para que realmente possamos buscar interiormente, entendemos em que momento eu preciso mudar. O jejum apenas da carne e seus derivados nos faz crescer, nos faz chegarmos à intimidade de Cristo. Mas é também preciso fazer outros jejuns, outros sacrifícios que muitas vezes nos custam, não é mesmo? Às vezes dentro das nossas casas usamos muito palavra de baixo calão, palavras ofensivas, às vezes palavras pesadas demais, que ofendem, que agridem, machucam o ser humano. Quantas vezes nós precisamos controlar e frear a nossa língua, porque machucamos o outro com as nossas palavras. Então eu peço, nós poderíamos estar pedindo esse sacrifício, fazendo esse sacrifício, buscando verdadeiramente esse autodomínio do Espírito Santo. Peçamos também a Deus que abra os nossos caminhos, que abra a nossa inteligência, a nossa mente, para que possamos fazer verdadeiramente outros sacrifícios, outras abstinências que muitas vezes nós não controlamos. No caso, a inveja. Quantos de nós nutrimos sentimentos de inveja? Às vezes precisamos desfazer dos nossos orgulhos, da nossa altivez, da nossa preponderância, daquilo que muitas vezes nos coloca acima do outro e não nos faz entendermos que nós também somos irmãos, somos iguais perante Deus, amados por Jesus. Peçamos a Deus a graça da humildade. Humildade diante das adversidades, humildade diante da calúnia, humildade diante
da infâmia, humildade diante da defamação, humildade diante de tantas circunstâncias que nós passamos na vida. Senhor, dá também a nós, a cada um de nós, a graça, Senhor, de um coração aberto, de um coração fraterno, de um coração solidário, de um coração que seja capaz de abrir-se para o outro. Tira de nós o egoísmo, tira de nós, Senhor, todos os sentimentos egocêntricos que mais nos desaproximam de Deus e do irmão. Que Deus, o Pai Todo-Poderoso, nos conceda, nesse período de Quaresma, o jejum também da gula. Que o Senhor nos cure desse sentimento, às vezes incontrolável, que eu não consigo dominar, porque eu não tenho ainda o autodomínio e o autocontrole. E quando nós não temos o autodomínio e o autocontrole da gula, pelaquilo que nós ingerimos, isso denota que em outras áreas do campo sentimental, do campo espiritual, do campo psíquico nosso, também nós deixamos de ter controle. E aí a igreja, como sábia mãe, nos pede delicadamente que nós também façamos a abstinência do alimento. Controlando o que nós ingerimos, as outras coisas também vão se tornando mais fáceis de se controlar. Então, nesse período de Quaresma, eu peço nesta oração desta manhã, não só por mim, mas por você, que Deus derrame do seu Espírito Santo nesse período em que eu preciso também orar pela minha saúde corporal, sentimental e espiritual. Muitas coisas que nós ainda precisamos trabalhar em nós, que o Espírito Santo precisa trabalhar em nós, mas só vamos verdadeiramente trabalhar pela graça da oração. Quão poderosa é a oração acompanhada pelo jejum. Jesus, em determinado momento do Evangelho, diz assim: esse tipo de demônios, de casta de demônios, só são afugentados através da oração e do jejum. Muitas vezes, nas nossas vidas, são os vícios internos que nos afastam de Deus, como se Deus se encontrasse distante de nós. Mas às vezes também o campo espiritual nos atrapalha. Muitas vezes por conta da nossa negatividade, do nosso afastamento de Deus, as coisas negativas, e nós não podemos deixar também de acreditar que nós vivemos num mundo e num campo espiritual onde há uma grande luta, há uma grande guerra entre os anjos e os demônios e os anjos caídos. São Paulo, no capítulo 6 de Efésios, nos pede que nos armemos com a couraça da justiça, para que possamos, de certa forma, vencer todas as ciladas de Satanás em nossa vida. Muitas vezes, a nossa vida está indo mal, nós estamos caindo numa depressão, em sentimentos que nós não conseguimos mais nos reerguer, porque deixamos nos abater, deixamos com que esse campo espiritual, que poderia ser protegido pela áurea e pelo campo de força que é o Espírito Santo, um grande guarda-chuva invisível que cai sobre nós, que é a graça divina, nós nos afastamos de Deus e atraímos, de certa forma, as coisas negativas do mal. Deus possa restabelecer em mim a graça de Filho e a virtude de perdoar. Eu preciso perdoar, Senhor, para que eu também possa crescer espiritualmente. Eu preciso perdoar, Senhor, para que eu possa amar verdadeiramente. E nesse tempo de Quaresma, eu convido a você a renunciar a todo o tipo de situações
situações de pecado, situações de pensamentos, situações em que você não consegue fugir, porque você não tem forças. Eu peço agora ao Senhor que, pelo poder do seu Espírito Santo, derrame sobre nós agora, nesta manhã, toda a graça e a fortaleza, que possamos, nesta manhã, nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, que é a luz. Em vossa luz, vemos a luz, amado Jesus. Vós sois a luz de todas as criaturas. Iluminai nossas almas, ó luz do Pai Celeste. Que a luz de Jesus ilumine agora todas as trevas da nossa vida. Que possamos, pelo dom do Espírito Santo, afugentar para longe de nós todo e qualquer tipo de abatimento. E sabemos que, nesse momento de Quaresma, nos assemelhando e nos aproximando da dor que Jesus passou por causa do nosso pecado, por causa da nossa salvação, garantindo-nos de vez a redenção da nossa vida. Que nós não possamos ficar de braços cruzados, deixando a graça passar, mas que aproveitemos esse tempo de oração, esse tempo de jejum, e vivamos plenamente essa intimidade com Deus. O jejum é a alma da oração, e a misericórdia dá vida e sentido ao jejum. Que possamos abrir o nosso coração ao próximo, que possamos fazer caridade, que possamos vivenciar a graça do perdão em nossa vida. Que Deus, o Pai Todo-Poderoso, pela graça do Espírito Santo, derrame sobre mim e sobre você as suas bênçãos, em nome de Deus que é Pai. Em nome de Deus que é Filho, o abro. Em nome de Deus que é Espírito Santo, o vocalizo. Um só Deus verdadeiro,